Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, ela é sobre representação cartográfica, que é um tema bem interessante, né? E já aqui na tela de abertura, tem uma imagem aqui já, de certa forma, provocativa, né? E estou mostrando aí o mapa do Brasil aí, de cabeça para baixo, né? Então, o que nós vamos ver hoje é basicamente, né, como que a gente representa aí, a gente pode representar os mapas, né? E, enfim, vamos falar aqui de algumas definições, né? Vamos falar um pouco sobre a orientação no espaço. Depois vamos tratar um pouco da direção norte e os ângulos notáveis, que são ângulos que são importantes para nós entendermos o que vai nas cartas topográficas, né? E nós vamos ver que existem 3 nortes diferentes, né? Okay? Vamos também tratar um pouco de rumos e azimutes, que são formas especiais de se trabalhar, de se tratar com ângulos. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala de representação cartográfica, o que significa, né, na verdade, essa representação cartográfica? Né? Eu tenho existem muitas definições de representação cartográfica, mas essa aqui do Fitts, que é o livro que a gente costuma extrair maior parte do conteúdo da disciplina, né? Ele diz o seguinte: então, que a representação cartográfica, né, é a representação gráfica da superfície da Terra, assim como poderia ser a representação gráfica de outro planeta, ou de outro planeta, ou de um satélite, ou mesmo da abóbada celeste. De qualquer forma, é o seguinte: é uma representação gráfica da superfície da Terra de forma simplificada. Toda vez que nós fazemos uma representação, na verdade, a gente está fazendo uma simplificação de uma representação. Ou seja, né, um modelo, ele tenta, né, representar alguma parte da natureza, uma parte do globo terrestre, de forma mais simplificada, de forma reduzida. Por isso que a escala, ela é uma representação do globo terrestre de um tamanho menor. Então é isso. Então vamos lá. Então, a representação cartográfica é a representação gráfica da superfície da Terra, né, ou mesmo da abóbada celeste, de forma simplificada, de modo a permitir a distinção de fenômenos nela existentes, né, fenômenos que tem no globo terrestre, e os seus elementos constituintes. Okay? Então, aqui, nessa figurinha aqui embaixo, né, nós temos um exemplo, né, de uma representação gráfica do globo terrestre. Né? Ela está mostrando o globo como um todo. Ok? Então, agora vamos tratar um pouco sobre a orientação. Tá? Quando a gente fala, o verbo orientar, ele está relacionado, por exemplo, com a busca do Oriente. Quando a gente está dizendo Oriente, não é? Nós estamos, por exemplo, se você estiver na Europa, né, o Oriente, a Ásia está ao Oriente, né? Se você estiver nos Estados Unidos, a Europa está ao Oriente dos Estados Unidos. Tá? No nosso caso aqui, né, quem está ao nosso Oriente é a África, tá certo? Então, o verbo orientar está relacionado com a busca do Oriente. A palavra de origem é uma palavra de origem latina que significa nascente, ou seja, é onde nasce o sol. Então, assim, o nascer do sol, nesta posição, relaciona-se à direção, ou o sentido, no sentido leste, ou seja, ao oriente. Então,
Quando nós queremos referir ao leste, né, a posição em que nasce o Sol em qualquer parte do globo terrestre é sempre ao oriente, certo? Então, por isso que vem aí a palavra orientação, vem desse significado. E por que eu estou comentando isso? Porque, basicamente, o que a humanidade sempre se preocupou muito com a questão da orientação, né? E da navegação e também do deslocamento dos seres, das pessoas, né? Por quê? Vamos imaginar o seguinte, se você estiver no meio do mar, no oceano, como é que você vai se orientar, né? Então, foi um grande desafio para a humanidade desenvolver algumas maneiras de se orientar no espaço, né? Por quê? O deslocamento, seja terrestre, seja via marítima, etc. e tal, né? E nem estou falando via aérea, porque a via aérea já veio bem depois, né? Então, todo o deslocamento sempre requer, né, alguma forma de se orientar para saber para onde você vai. Porque se você estiver no meio do oceano e não tiver um sistema de orientação, então você não vai saber para onde você tem que ir. Né? E se estiver num deserto, onde você também não consegue enxergar nada, você também precisa de algum sistema de orientação. Então, sempre nós tivemos essas preocupações. Depois tem uma aula aí que, mais no final do curso, provavelmente eu vou falar um pouco mais, né, sobre o histórico, né, dos sistemas de orientação. Mas, por enquanto, né, vale destacar essa figurinha que está aqui embaixo, né, e provavelmente a gente aprendeu no primeiro grau, né, como se orientar, né, pelo menos durante o dia, né? E nos ensinaram, então, né, que quando a gente quiser saber onde está o norte, o sul, o leste e o oeste, a maneira de fazer isso abrindo os braços, como tem aqui, né, um exemplo de uma pessoa, né, com os braços abertos, né, e a gente, então, com os braços abertos e com a mão direita, né, com o braço direito, né, a gente aponta para onde nasce o sol, certo? Quando eu consigo apontar a direção onde nasce o sol, isso é um indicativo de que essa posição é, então, o leste, certo? Ou o oriente, onde nasce o sol, ok? Consequentemente, a outra extremidade, né, o outro braço, está apontado para o oeste, para o ponente, tá certo? Então, é para onde se põe o sol, ok? Isso também nos permite concluir que o norte está à nossa frente e que o sul está nas nossas costas, ok? Então, essa aqui, né, é a forma mais conhecida, provavelmente, né, pelos seres humanos, para quando a gente tem nenhum tipo de orientação, como a gente se orientar para se deslocar, pelo menos durante o dia, né? Muito bem. Só que, claro, né, esse tipo de orientação, ela não vai servir para todos os locais do globo terrestre, porque, evidentemente, né, quando você está muito ao sul, próximo do Polo Sul, próximo do Polo Norte, isso vai funcionar não tão bem, né? Até porque, né, o caminho que o Sol faz mais próximo dos polos, né, é muito diferente do que a gente tem aqui na nossa região, ou na região que está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Tá? Por quê? Né? Entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né, ocorre um fenômeno, né, que ah, que é o seguinte: o Sol ele fica a pino sobre a nossa cabeça, né, em pelo menos um dia do ano. É claro que no dia anterior ou no dia posterior, né, a gente não vai conseguir perceber essa diferença, mas oficialmente tem um dia que o Sol está
exatamente na nossa cabeça. E se eu colocar aqui, né, uma varinha, né, uma madeira, né, ela não vai ter sombra, tá certo? Então, essa posição do Sol a 90 graus em relação ao terreno, né, e que está na nossa cabeça, chama-se zênite, certo? O zênite é a posição, né, exatamente, né, 90 graus, em relação 90 graus, chão e a pessoa, não, tá certo? E o Sol a pino cobrindo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida tem? Não. Aqui não, né? Tranquilo, né? Muito bem. Então, com o passar do tempo, né, então, foi criado a rosa dos ventos, né, que é um indicador de orientação. Né? Então, a estrela com as 4 pontas tem aqui indicação de norte, sul, leste, oeste. Okay? Mas a rosa dos ventos apresenta também outros 4 pontos intermediários, que são, então, aqui a região nordeste, né, a região sudeste, região sudoeste e região noroeste. Ok? Muito bem. Então, esses pontos aqui, né, norte, sul, leste, oeste, nós chamamos, então, de pontos cardeais. Ok? Então, um mapa, ele deve conter, de preferência, a rosa dos ventos, mas se não tiver a rosa dos ventos representada, no mínimo tem que ter a indicação de norte, né, com o intuito de auxiliar a orientação do usuário, para que o usuário possa saber, né, para que lado, né, de que lado que tal, ou para ele poder fazer a leitura do mapa. Então, por exemplo, se nós não colocássemos a posição, né, de norte naquele mapa de cabeça para baixo, a gente, né, normalmente iria pensar que o norte estava no sentido para cima. Por quê? Porque nós estamos acostumados, né, a olhar para os mapas e o mapa está na parte superior, o norte está na parte superior do mapa, porque é uma maneira que a gente se acostumou para ler os mapas. Então é o caso aqui, né? Olha. Então, a indicação do norte para cima, né? E do sul para baixo, elas são apenas convenções, né, que podem ser alteradas pelo usuário. Né? Nós não somos obrigados a apresentar o mapa com o norte para cima. Né? Mas nós estamos acostumados a, quando vamos ler os mapas, que a posição que está para cima é o norte, o que está para baixo é o sul. Tá certo ou não? E também aqui no caso dessa figura está invertido o leste-oeste, tá certo ou não? Tá? Veja que toda a leitura dos mapas, toda a parte escrita do mapa, né, a toponímia do mapa, né, toponímia são os nomes dos lugares, tá certo? Então, sudeste, centro-oeste faz parte da toponímia do mapa. Tá? Toda a toponímia está na forma original da gente ler, tá? Certo? Não? A gente consegue ler nessa posição. Né? Mas o mapa está invertido. Então, esse aqui é um mapa, então, da divisão regional do Brasil, só que invertido, em relação ao posicionamento tradicional. Nós estamos acostumados a ler o mapa de outra forma, né? Sempre com o norte voltado para cima. Mas fica aqui esse mapa provocativo, né? Mostrando que você pode fazer adaptações, né, nos mapas e representar de outras formas. Tá certo? Bem, alguma dúvida até aí, não? Não? Tá tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a indicação do norte, ou a direção do norte, e alguns ângulos que nós chamamos de ângulos notórios. Né? Então, como eu disse para vocês, lá no comecinho da aula, né, aqui na cartografia nós temos 3 nortes diferentes. Muito bom, né? Para quem está tentando aprender orientação,
ter agora 3 nortes diferentes. A questão é qual norte que eu vou seguir, né? Tá? Então, essa figura aqui vai estar nos mostrando as posições de norte. Então, o norte geográfico é esse aqui, né? Que é baseado na representação matemática da Terra, que é o elipsoide de referência. Ok? Então, nós temos aqui o Polo Norte geográfico. Então, cada um desses fusos aqui, né, em qualquer linha desses fusos que a gente tem aqui no globo terrestre, né, essas linhas todas apontam para no caso do hemisfério norte, né, apontam para o Polo Norte. Então, o norte é como isso aqui, ó, o norte vai e chega até o Polo Norte geográfico, né? Esse globo aqui, ele, representando o norte geográfico, né, ele utiliza latitudes e longitudes em graus, minutos, segundos. Ok? Muito bem. O norte magnético, que é esse aqui, ele vai apontar para onde é o polo norte magnético da Terra. E o polo norte magnético da Terra não coincide com o polo norte geográfico da Terra. Então, isso faz com que a Terra tenha o campo magnético alterado em relação ao polo norte geográfico. E esse polo norte geográfico foi criado pelo homem no sentido de facilitar a matemática da Terra, para poder medir as coisas da Terra. Mas, quando a gente pega uma bússola e aponta para o norte, é para esse ponto que nós estamos apontando. Ok? Então, o que acontece? Se eu estou nessa posição e estou com uma bússola na mão, ao apontar, ela vai apontar para essa posição. A minha bússola, neste caso aqui, não vai apontar para cá. Ela vai apontar para o norte magnético. Agora você vai me perguntar, professor, mas e se eu estiver lá no Polo Norte, né, com uma bússola na mão? Para onde que ela vai apontar? Né? Evidentemente que ela vai apontar para esse ponto aqui, ó. Então, eu vou estar aqui no Polo Norte, ou próximo do Polo Norte, ou aqui no Círculo Polar Norte, mas a minha bússola vai apontar para essa posição aqui. Tá certo? Não? Por isso que tem essa distinção do Polo Norte geográfico e do Polo Norte magnético. Deu para entender bem até aí, não? Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho também, né, um outro norte, que é o norte da quadrícula. E o que é esse norte da quadrícula? O norte da quadrícula está relacionado com as cartas topográficas. Tá certo, não? Então, uma carta topográfica nessa posição aqui, ela vai ter um norte diferente por conta de que esse norte geográfico, ele é o norte dado em graus, minutos, segundos. E como as cartas, elas têm possibilidade de nós executarmos medidas no sistema métrico, ela tem uma projeção diferente, né? Porque aí a carta ela é uma projeção no plano, né? E ela vai ter, então, um norte diferente do que esse aqui. É o norte da quadrícula. Imagine a quadrícula como sendo, por exemplo, uma carta 1 para 1 milhão, lá da Carta Internacional ao Milionésimo, que nós vimos na última aula. Certo? Então, na última aula, a gente viu lá o Polo Norte, a gente viu como que é subdividida, né, como são subdivididas as cartas, né, e então o norte daquelas cartas, elas têm uma posição diferente do que o norte geográfico. Tá? Não se preocupe, por enquanto, com isso, né, que nós vamos detalhar isso nas aulas futuras. Tá bom? O importante agora é entender que nós temos 3 nortes diferentes. Tá? Esse norte da quadrícula está relacionado com a representação métrica das cartas. Né? O norte geográfico é o norte que aponta para o norte, para o Polo Norte geográfico, né? Que trata, que é a representação
do globo em graus, minutos e segundos, e o polo norte magnético, que é para onde a bússola aponta. Beleza ou não? Então, tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, é só me interromper e a gente fala aí. Tá? Vamos lá. Então, para fixar bem o conceito que eu tentei explicar, né? Então, nós temos o norte geográfico, também chamado de norte verdadeiro. Eu não comentei lá, mas ele também chama-se de norte verdadeiro, tá bom? É aquele indicado, né, em qualquer meridiano geográfico, ou seja, né, qualquer um desses meridianos aqui, olha um outro meridiano, qualquer meridiano que estiver nessa representação matemática da Terra, ele vai apontar para o polo norte geográfico, em qualquer posição da Terra. Beleza? O norte magnético, que é o que ele está aqui, né, ele apresenta a direção do polo norte magnético, que é aquela indicada pela agulha imantada de uma bússola. Beleza? Não? Então, só para a gente fixar, né, o conceito direitinho. E o norte da quadrícula é aquele representado nas cartas topográficas, tá? Seguindo-se o sentido sul-norte. Então, nas cartas topográficas, eu tenho aqui um sentido sul-norte, que a gente representa, né? Quando nós tratarmos do sistema de projeção universal transversa de Mercator, nós vamos verificar, né, como que funciona toda essa questão da parte métrica, tá bom? Mas a parte métrica, ela só vem para facilitar a nossa vida, porque isso permite que a gente faça medições no sistema métrico, do que fazer medições no sistema de ângulos. Você calcular distância, uma distância em metros, de 2 pontos, que são 2 pontos quando você tem as coordenadas geográficas, ou seja, as coordenadas em graus, minutos, segundos, é mais difícil, né? E dá mais trabalho. Então, nós temos o norte da quadrícula, que é aquele, então, representado nas cartas topográficas, seguindo o sentido sul-norte, né, a direção das quadrículas que são apresentadas nessas cartas. Muito bem. Tem uma outra coisa que, então, aqui, por exemplo, olha, nós temos uma representação que costuma sempre aparecer nas cartas topográficas, tá? Que é como fosse isso que nós estamos vendo aqui, né? Essa representação está aqui, agora ela está aqui, né? Então, nós temos o norte da quadrícula, o norte geográfico e o norte magnético. Mas se vocês forem bons observadores, vocês vão me falar, professor, mas olha, a ordem que está aqui representada, né, nesse desenho que o senhor está mostrando aí, está diferente daquele, né, que nós temos lá. Lá tem o norte da quadrícula, o norte geográfico está no meio, e aqui está diferente. É verdade, né? E isso sempre vai ser diferente. A posição onde vai ter o norte magnético, o norte da quadrícula, o norte geográfico, muda dependendo da posição no globo terrestre que você estiver. Né? Então, eles sempre vão estar mudando de lugar. Tá? Não é uma mudança drástica, mas à medida que você vai mais ao norte, mais ao sul, mais a leste, mais a oeste, né? Isso vai mudando de posição. Então, a posição entre eles vai mudando. Nas cartas, né, aparecem, nas cartas topográficas, né, normalmente aparece essa representação aqui de onde está o norte da quadrícula, o norte geográfico, né, e o norte magnético. E tem, então, aí um conceito, né, que é o conceito da declinação magnética. Vamos tentar entender o que é essa declinação magnética. Então, vamos lá. Declinação magnética é o ângulo delta, né, formado pelo norte geográfico, ou seja, o norte geográfico e o norte magnético. Então, este ângulo aqui, que vai do norte magnético ao norte geográfico, representado aqui pelo símbolo da igreja delta, né, ele é o que nós chamamos de declinação magnética.
ok? Ele é expresso em graus, tá? No caso dessa representação aqui, a declinação magnética é de 15 graus e 13 minutos. No caso desse exemplo aqui, tá? Bem, então, o que acontece? Como, ó, outra informação que aparece nas cartas, ao lado dessa representação, vem escrito o seguinte: a declinação magnética cresce de 9 minutos ao ano. Nesse exemplo aqui, porque essa variação, esse valor, se é 9, se é 10, se é 8, se é 7, se é 12, quanto seja, ela também varia dependendo da localização que você está do globo terrestre. Então, a declinação magnética, ela muda. E ela varia isso ao longo do ano. Num ano, vamos imaginar o seguinte, ó, né, aqui, por exemplo, né, nessa carta aqui, se a declinação magnética é 15 graus e 13 minutos, num determinado ano, no ano seguinte, a declinação magnética vai aumentar 9, ou seja, ela vai ser de 15 graus, né, e 22 minutos. Certo? Então, ela vai mudando, né, com o passar do tempo. Muito bem. Então, a declinação magnética, ela possui grandes variações em diferentes partes do globo terrestre, em função aí da posição relativa entre o polo geográfico e o polo magnético. Este vídeo mostra como foi modificada a declinação magnética no globo terrestre desde o ano de 1590 até o ano de 1990. Observe. Então, as cartas topográficas que trabalham então no sistema métrico, né, elas devem conter qual é a variação anual desse ângulo, para que a gente possa saber a real direção a ser seguida com uma bússola. Né? Então, a importância de se informar, né, essa declinação magnética é para que a gente possa, comparado com o norte geográfico, saber onde exatamente, né, qual é a correção que você tem que fazer ao fazer uma navegação com bússola. Né? Tem outra informação também que é importante, né, e que estão presentes nas cartas, né, que é a convergência meridiana. O que é essa convergência meridiana? Então, é a diferença de ângulo, ou seja, a diferença angular entre o norte geográfico, ou seja, esse norte geográfico, e o norte da quadrícula. Né? O norte da quadrícula é o norte que eu expliquei para vocês, né? Que é o norte a que se refere as cartas topográficas. Tá? Então, essa diferença aqui, ó, do norte da quadrícula com o norte geográfico, né, nós chamamos, então, de convergência meridiana. Beleza, não? Alguma dúvida até aí, não? Estão conseguindo compreender direitinho aí, não? Professor, eu tenho uma dúvida. Então pode falar. Fala. Esse norte aqui essa convergência meridiana aqui, esse gama que o senhor acabou de explicar, ele serve tanto entre esse NQ aqui, quanto entre NQ e NG, tanto para o outro lado também, ou só entre o norte da quadrícula e o norte geográfico? Não, vamos lá. A convergência meridiana, ela mede, é o ângulo que a gente mede entre o norte geográfico e o norte da quadrícula, ó, que está representado aqui, ó, por menos 25, nem é grau, é menos 25 minutos e 34 segundos, tá certo, não?
Então, a diferença entre o norte da quadrícula e o norte geográfico. Tá. Ok? Então, não tem Essa é a nenhuma... convergência meridiana. Não Sim, tem vai lá. nenhuma pro outro lado, entre o norte da quadrícula e o norte pro meridiano? Não entendi, desculpa, fala mais alto. Não existe nenhuma outra forma de convergência entre o norte da quadrícula e o norte do meridiano, só existe esse entre norte da quadrícula e o norte geográfico. Entre o norte da quadrícula e o norte magnético, você fala? Isso, o norte magnético, desculpa. Não, não tem um ângulo. Essa informação ela não é relevante, né? O que as cartas topográficas têm são essas duas informações: a declinação magnética, que é o norte magnético em relação ao norte geográfico, tá? E isso é importante por conta dos sistemas de navegação de bússola, tá certo? É para você corrigir a posição da bússola quando você vai fazer a navegação. Por isso que surgiu a declinação magnética. Tá, né? E a convergência meridiana tem relação com com as cartas topográficas, para o caso de você fazer, para você desenhar os mapas. Né? Então, tanto que nas cartas aparece essa informação de declinação magnética, né? Porque para vários tipos de navegação elas são importantes. Então, vamos imaginar o seguinte, que você vai traçar, por exemplo, né, vai medir um ângulo numa carta topográfica. Né? O ângulo que você mede, né, você tem que calcular quanto que é a declinação magnética. Porque se forem, por exemplo, se a carta tem 2, 3 anos, no caso dessa carta aqui, né, desse exemplo que está mostrando aqui, que a declinação magnética cresce 9 minutos por ano, se forem 2 anos, tem que acrescentar 18 aqui. Se forem 3 anos, tem que acrescentar 27. Né? Isso vai alterando. Só para vocês terem uma ideia, né? É o seguinte, essa coisa é tão importante, especialmente na navegação aérea, né, que essa alteração, essa declinação, ela vai, depois de muitos anos, ela vai alterando tanto, né, que as pistas dos aeroportos, por exemplo, né, elas sofrem alteração, né, no número que tem lá na cabeceira da pista por conta da modificação magnética, dessa declinação magnética. Tanto que as pistas dos aeroportos, né, tem lá, não sei se alguém já teve curiosidade de ver alguma vez, né, os que têm curiosidade de ver, né, então, por exemplo, uma cabeceira da pista que tenha lá, por exemplo, número 15 na cabeceira da pista, não significa que são 15 graus. Não. Significa 150 graus, porque o último número ele é excluído, porque se ele colocar 15 graus, em pouco tempo, ela vai ser... Se ele colocar 150, em pouco tempo, ela vai passar a ser 151. Logo, ela vai ser 152 graus, e assim por diante. Tá certo? Não? Então, com o passar dos anos, você teria que constantemente estar mudando, né, o valor que tem nas cabeceiras das pistas dos aeroportos, né, por conta da declinação magnética. Né? Vocês sabem, mas o aeroporto de Congonhas, por exemplo, como é muito antigo, né, ele já teve uma alteração, né, agora não vou me lembrar de cabeça qual que é o valor, né, mas já aumentou um número, o que significa que já aumentou mais de 5 graus, né, na posição, tá certo? Ele é um aeroporto muito antigo, tá bom? Então, não sei se compreendeu. Respondi a sua pergunta aqui, não? A sua pergunta, na verdade, era, né, se tem algum ângulo que mede, né, o norte magnético com o norte da quadrícula. Né? Então, não tem nenhum ângulo especificado pela topografia ou pela cartografia. Tá? Ou pelo menos assim, se tem, né, é muito pouco divulgado, né, e não tem nenhuma aplicação prática sobre isso.
eu saiba, pelo menos. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Imagina. Então, o que acontece, então? Então, essa figura é exatamente igual à anterior, né? Eu coloquei aqui para não ter que ficar voltando para trás, não. Mas vamos lá. Por que acontece isso, então? Então, vamos imaginar. Nós estamos nesse ponto aqui, tá certo? Então, o nosso norte magnético está apontado para cá, o norte geográfico para cá e o norte da quadrícula para cá. Vamos imaginar o seguinte agora, ó. Eu vou pegar aqui essa posição, né? E vou mudar de posição no globo terrestre. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir nesse lugar aqui agora. Certo? Bem aqui. Tá? O que vai acontecer agora? O meu norte geográfico, ele vai estar apontando para cá. Tá certo? Não? Deixa eu tentar um negócio aqui, ó. Pera aí. Vamos ver se eu consigo... Vamos pegar uma caneta aqui, ó. Ver se consigo mostrar aqui, ó. Ó, tô com uma canetinha na mão aqui, ó. Então, ó. Vou pegar aqui que fica melhor. Eu estou nessa posição aqui, ó. Onde que vai estar o meu norte geográfico? Vamos fazer a coisa bem feita, né, ó. Certo? Vamos pegar a caneta aqui, ó. Professor, sempre vai ser em cima do meridiano? Oi? Sempre vai ser em cima do meridiano? Sempre vai ser em cima do meridiano. A caneta. É que eu queria trocar a cor da caneta aqui. Eu não estou conseguindo aqui. Eu sou meio ruim nesse negócio aqui, né? Ah, a cor da tinta, tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Então, vou fazer azulzinho, ó, para ficar igual lá, ó. Tá certo ou não? Então, onde que vai estar o meu norte geográfico? Vai estar para cá, né? Certo? Ó. Quando chegar lá no Polo Norte, tá certo ou não? No Polo Norte geográfico. Então, esse aqui vai ser o sentido da minha setinha, tá certo? Não? Tá aqui, ó. Beleza? Não? Legal? Então, agora, ó, vou pegar o vermelhinho aqui, ó, que é o norte magnético. Onde que vai estar meu norte magnético agora, ó? Ele tá pra cá, né, ó. Certo? Ó? Vai apontar pra cá, ó. Certo? Já não trocou de posição? Trocou ou não trocou? Já trocou, né? Certo? Tudo bem. Onde estaria daí o norte da quadrícula, né? Vamos trocar a cor da tinta aqui, ó. Vou fazer caprichado para vocês, hein, ó. Vamos lá. O norte da quadrícula provavelmente vai estar nessa posição aqui, ó. Bem próximo, né? Vai estar nesse lado aqui, ó. Certo? Não, ó. A setinha aqui, ó. Vou acertar, né? Certo? Não? Legal ou não? Perceberam que mudou de posição? Por quê? Porque eu mudei de posição no globo terrestre. Tá certo? Não? Tá bom aí? Professor, uma dúvida. O norte da quadrícula, ele vai ser sempre para cima? Tipo, Norte da reto? quadrícula vai ser como assim para sempre para cima? Reto, assim, para cima, esse ângulo de 90 graus aqui? Vou explicar já, peraí. Ah, tá. Só pegar aqui o computador aí. O norte da quadrícula, ele vai ser uma extensão, né, do que é um sistema métrico aqui, ó, que está colocado aqui, ó. Tá certo, não? Ele vai ser a extensão disso aqui para lá, ó. Tá vendo, ó? É que eu não fui desenhar muito bem aqui. Então, imaginar que isso daqui tivesse aqui, ó, né? Assim como aqui ele está saindo aqui, ó, aqui mais ou menos ele ia sair para lá, tá certo, não? Como se eu pegasse essa figurinha aqui, ó, colocasse ela aqui agora, ó, essa posição aqui, né? Onde ela vai sair? Ela vai sair para lá, tá certo, não? Tá? Então, o que acontece? Dúvida, professor. Pois não. O ponto de origem desse norte da quadrícula vai sempre depender do ponto onde a pessoa está dentro da quadrícula daquelas cartas. Isso, exatamente. Dependendo da carta internacional milionesa que você tiver, né, ela vai ter... vamos imaginar o seguinte, ela tá colocada aqui em cima, tá vendo? Então, o norte da quadrícula, vamos ver aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Lembra lá da carta internacional milionesa, que são, né, 6 graus por 4 graus? Vamos imaginar que ela tá aqui, tá certo ou não? Tá? Um pedacinho aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que esse aqui é o meridiano central
esse aqui, esse aqui é o meridiano central da quadrícula, tá certo? O da carta 1 por milhão lá, certo? Então ele vai sair retinho aqui, ó, certo? Porque a carta internacional, ela é quadriculada, né? Porque ela usa um sistema de projeção que é da UTM, e esse sistema de projeção, ele é métrico, ele não usa grau, minuto, segundo. Eu vou mostrar daqui a pouco uma outra imagem aqui, vou tentar mostrar, que vai explicar isso melhor um pouquinho. Tá bom? Mas o norte da quadrícula, então, ele vai sair, né? Ele vai ter como referência, né? O norte que é métrico, tá bom? E aqui é grau, tá certo? Não? Aqui é grau e aqui é métrico. Então, vai ter umas diferençazinhas aí, tá bom? Então, dependendo de onde eu estiver do globo, vai mudar, ó. Por exemplo, se eu estiver aqui, nesse lugar aqui, ó, né? Olha onde vai apontar o norte magnético para cá e o norte do norte geográfico vai apontar para lá, ó. Certo? Não? Se eu estiver aqui, ó, o norte magnético vai apontar para cá e o norte geográfico vai apontar para lá. Tá certo? Então, dependendo de onde você está do globo terrestre, eles vão mudando de lugar. É por isso que eles mudam de lugar. Tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Muito bem. Bom, então, na verdade, essas coisas todas que a gente está tentando entender aqui, desses nortes todos aqui, né, eles têm a ver com medição de ângulo. Tá certo? Então, rumos e azimutes, né, são formas específicas, né, de a gente trabalhar com ângulos, né, ou de medir outros ângulos. Tá? Então, vamos começar com o azimuth, que é mais fácil que tem. Né? Ó, travando aí? Não? Travou? Não, né? Voltou. Voltou, né? Tá. Então, vamos lá. Ó. O que é o azimuth, então? Então, o azimuth é o ângulo medido no sentido horário entre a linha norte-sul e um alinhamento qualquer com variação entre 0 graus e 360 graus. Então, quando a gente vai trabalhar aqui com ângulos, né, nós vamos trabalhar com as latitudes e longitudes, tá certo? Em graus, minutos e segundos, tá? Então, vamos para essa figura aqui, ó, dá para a gente entender, ó. Então, ó, imagina aqui até como se fosse um transferidor, tá certo, não? Tá? Sabe aquele equipamento, transferidor, aquele material, né, que prendeu lá no segundo grau, né? Então, se a gente colocar o transferidor em cima de um determinado ponto, né, eu vou apontar para o norte geográfico, tá certo? Não. E se eu quiser medir, por exemplo, né, esse ponto A aqui, né, ou esse alinhamento A, vamos chamar assim, o nome correto é falar um alinhamento, né, que é, vamos dizer assim, o ângulo, né, a partir desse ponto de visão central, esse zero aqui, né, ou esse O, né, eu vou apontar para o norte geográfico e vou apontar para esse ponto que eu quero medir. Quero saber quanto que é esse ângulo. Fica fácil, né? Esse ângulo aqui é 25, tá certo? Então, quando a gente diz que o azimuth, né, ele mede qualquer alinhamento entre 0 e 360, significa sim, que eu posso... Aqui vai ser 25, à medida que se eu quiser medir esse ângulo aqui, vai ser quanto? Se aqui é 0, aqui vai ser 90, tá certo? Exatamente sobre o E vai ser 90, aqui vai ser 180, aqui vai ser 270, e vou retornando novamente e vou chegar aqui no norte de novo, que é o 360 ou 0, tá certo? Então, o azimuth é a medição de qualquer ângulo aqui, né, entre 0 e 360. Beleza ou não? Muito bem. Vamos ver o azimuth aqui nesse exemplo aqui, ó. Qual que é o azimuth aqui, ó? O azimuth desse alinhamento B aqui, ó. Aqui, eu coloquei entre 0 e B, esse ângulo aqui vai ser 90 e mais 30 são 120. Então, o azimuth aqui, ó, 120. Beleza ou não? Muito bem. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, então, que o azimuth é 215. Tá certo? Não, por quê?
90, 180, mais 35, deu o alinhamento C, então o azimuth é 215 graus. Beleza ou não? Super tranquilo, né? Então, esse é um valor, como você mede a azimuth. Professor, Oi, fala. não. Eu tô vendo aqui, esse da letra B tá fazendo um cálculo ali, 180 menos 120, 60. Deixa quieto ele aqui um pouquinho que eu vou falar agora. Ah, tá. Desculpa. Você tá meio apressado hoje. Tá tranquilo, mas eu quero que participe. Não tem problema nenhum. Eu gosto que você quando participa, né? Tá? A aula é para isso, né? Então vamos lá. No caso aqui, né, do rumo, né, ele é uma medição de ângulo diferente um pouco. Então, o rumo é o seguinte, ele vai medir o menor ângulo formado entre a linha norte e sul, ó, entre a linha norte e sul, tá? E um alinhamento qualquer, pode ser o A, o B, o C, qualquer um, né? Só que ele é apresentado numa variação que se dá entre 0 graus e 90 graus. Certo? Não? Mas, como que eu vou saber se é só se o valor resultante tem que ser entre 0 e 90? Eu tenho que indicar também qual é o quadrante onde ele está. Tá certo? Não? Que pode ser o quadrante nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste. Ou também chamado de primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. O que é isso aqui? Vamos lá. Aqui, olha, eu vou explicar aqui. Ó. Esse aqui é o quadrante, né? Ó, o primeiro quadrante é como se eu pegasse, né, o meu transferidor e dividisse em 4 pedaços. Vamos falar, ó, já está na hora da janta, né? Então, ó, assim, como se eu pegasse uma pizza e dividisse em 4 pedaços. Beleza? Então, eu vou ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. E, obviamente, entre com a letra. Esse pedaço aqui é o nordeste. Por quê? Porque eu tenho a posição entre norte e leste. Tá bom? Esse pedaço aqui, o segundo quadrante, é o sudeste, porque ele está entre o sul e o leste. E assim por diante. Então, aqui é o terceiro quadrante, que é o sudoeste, e o quarto quadrante, que é o noroeste. Beleza? Como então eu tenho que apresentar o resultado do rumo entre 0 e 90 graus, né, eu tenho também que informar em qual quadrante que eu estou fazendo isso. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos lá. Esse alinhamento B, nós vimos que ele tem como azimuth 120, porque ele vai daqui até aqui, certo? Mas como eu tenho que apresentar ele, né, entre 0 e 90, ó, entre 0 e 90, né, eu tenho que aplicar uma formulinha. Então, o rumo para esse segundo quadrante aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Nesse caso aqui, o rumo é igual ao azimuth. Né? Por quê? Porque eu estou aqui no primeiro quadrante. Então, como eu tenho que apresentar, né, o rumo entre 0 e 90, né, aqui, ó, o azimuth é 25, então o rumo é igual ao azimuth, porque o rumo vai ser igual a 25. Então, só que a forma de apresentar é diferente. O azimuth é 25 graus, mas o rumo é 25 graus nordeste. Eu tenho que dizer em qual quadrante que ele está. Beleza ou não? Aqui coincide. Aqui eu tenho que colocar uma formulinha, certo? O rumo é igual a 180 graus menos o azimuth. Então, como que vai ser o rumo desse alinhamento B aqui? Então, 180 graus, que é isso aqui, menos o 120. Tá certo? Não, menos 120. 120. Não é o rumo menos o azimuth, então é 180. Ó, 180 menos 120 vai sobrar 60. Tá certo ou não? Então, por isso eu coloquei aqui, ó, 180 menos 120, 60. Por que eu coloquei em vermelhinho aqui? Porque aqui no livro do Lepsch não, no livro do Fitts, né, ele está errado, ele colocou menos 20, mas na verdade é menos 120, tá? Porque ó, 180 menos 120 vai dar 60.
Só que ele está dizendo o quê? 60 graus sudeste, ó. Sudeste, tá? Bom? Vamos ver agora aqui, ó. Aqui eu tenho que aplicar outra fórmula. Se ele está aqui no terceiro quadrante, então o rumo é igual a azimuth menos 180. Por quê? Quanto que é o azimuth? 215. Eu espero que você já tenha entendido. Por quê? Porque eu vou medir direto aqui, ó. Eu vou sair lá do zero e vou chegar no 215. Beleza? Mas como o rumo eu tenho que apresentar o valor entre 0 e 90, então eu tenho que pegar o valor do azimuth e subtrair 180. Então eu tenho que tirar todo esse pedaço aqui. Tá certo? Então vai ficar o azimuth 215 menos 180. Então 215 menos 180 vai dar 35 graus sudoeste, que é essa posição aqui, ó. Então isso aqui, esse aqui é 35 graus sudoeste. Beleza ou não? Entenderam direitinho? Professor, se pegasse, por exemplo, no quarto quadrante, aí seria como? Mesma coisa? O quarto quadrante, ele tem uma outra formulinha, né? Nossa, mais fórmula? Oi? Mais fórmula? Ele tem o quarto quadrante, ele tem uma outra formulinha. Ah, tá. No caso, deixa eu ver se eu me lembro aqui, acho que é... No quarto quadrante é o seguinte, ó, ele vai ser 360, o rumo vai ser 360 menos o azimuth. Então, ó, aqui é 360, né? Então, se eu tiver aqui no 300, por exemplo, não. Então, 360 menos 300 vai dar 60 graus, 60 graus noroeste, tá bom? Vou fazer agora, ó, 360 menos um azimuth de 300, que vai ser mais ou menos por aqui assim, né? Então vai dar 60, né? Certo? Não? Que é 360 menos 300. Então, a posição que vai ser vão ser 60 graus noroeste. Como essa parte das projeções cartográficas, ela é muito grande. Então a gente não vai entrar nela hoje. Tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou, na verdade, mostrar. Quero ver se consigo mostrar aqui uma outra coisa aqui para vocês. Né? Bom, acho que não consigo fazer marcação aqui. Bom, então isso aqui é um pedaço de uma carta. Tá bom? E eu queria mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir enxergar, mas é o seguinte. Vocês estão vendo esses números aqui, olha? Ó, tem um numerão comprido aqui. Não precisa saber qual é o número. É um número comprido aqui, tá certo? Vocês conseguem enxergar que tem vários quadradinhos aqui dentro dessa carta, não? Responde para mim aí. Consegue enxergar aí que tem vários quadradinhos dessa carta? Bom, quem estiver assistindo no celular a aula vai ter mais dificuldade, né? Mas, enfim. Então, consegue enxergar os quadradinhos, não? Sim. Sim? Sim. Tá. Beleza. Esses quadradinhos é do sistema métrico que eu falei para vocês, tá certo ou não? Que é da UTM, né? E vocês estão conseguindo enxergar várias cruzes aqui também, não? Ó, aqui tem uma cruz. Sim. Então, não sei se vocês conseguem notar, mas a direção dessas cruzes aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, olha o meu mouse aqui embaixo, ó, daqui subindo para lá, ó, veja que essa distância aqui, ó, que tem entre a cruzinha, né, e essa linha aqui dos quadrados, ó, indo aqui está mais próximo do que aqui. Por quê? Esses pontos que eu tenho, essas cruzes, são os cruzamentos das longitudes que eu tenho em graus, olha. 51 graus e 19 minutos, 51 graus e 18 minutos, 51 graus e 17, 51 graus e 16.
Tá? Legal? E aqui eu tenho as latitudes, 29 graus e 20 minutos, 29 e 21 minutos e assim por diante, tá certo? Todos esses aqui. Então, essa cruzinha aqui, ela é o cruzamento entre, né, essa linha, a latitude e a longitude, em graus, tá bom? Por outro lado, eu tenho o quadriculado, né? Esse quadriculado que tem aqui, né, é o que nós chamamos lá de quadrículas, tá certo? Então, essa quadrícula, ela é do sistema métrico, tá vendo? Ó? Então, ó, aqui, ó, eu tenho um valor, é um número bem grande, né? Aqui outro número bem grande, né? E assim vai. E aqui, então, aqui no cruzamento de duas quadrículas, perdão, no cruzamento dessas 4 quadrículas aqui, eu tenho aqui, que é um valor métrico, e esse valor aqui, que é um valor métrico. Tá certo? Não? Tá? Por quê? Só que aqui, essa medida aqui é da Carta Internacional Milionésima, porque é um sistema métrico, e aqui também é um sistema métrico. Então, quando a gente está falando lá da declinação magnética, nós estamos falando da diferença de ângulo que tem, né? No sentido, né, do norte magnético, tá certo? Não? Com o norte geográfico, tá? Beleza? Só para exemplificar. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é aqui, ó. Né? Eu tenho aqui, como que eu vou medir o ângulo, né? Eu tenho aqui um ponto A, que está aqui, ó, tá aqui próximo aqui, ó, ponto A, certo? Então, eu coloco o meu transferidor aqui e vou medir, né, esse alinhamento até o B aqui, ó, né, que está bem destacado aqui, ó. Então, como que a gente faz isso, né? É bem simples, né, ó. Vou colocar o transferidor, né, bem em cima aqui, ó, né, ó, e vou medir, então. Se eu vou medir o azimuth, eu tenho aqui a linha norte-sul. Vocês vejam que essa linha norte-sul, ó, ela está coincidindo com o norte geográfico, tá certo? Não? Tá? Norte geográfico. Ela não está em cima, ela não está exatamente em cima dessa linha aqui, mas ela está em cima dessa linha aqui. Porque essa linha aqui, ela é paralela a essa outra. Então, vou vir com o transferidor aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, certo? Não? 215, tá certo? Não? Ó. Então, o azimuth aqui, ó, perdão, né? Aqui tá, no caso está dizendo, azimuth 214, ó, 214 graus, tá certo? Não? Beleza? Tá? Se eu for medir o rumo, então o que eu vou fazer? O 214 menos o 180, tá? Legal? Então, essa é a forma prática da gente medir ângulos em cartas. Né? Então, uma coisa que eu vou recomendar para vocês, né, é procurar nas suas coisas aí se tem algum transferidor por aí, tá certo? Para você depois poder treinar isso em cima das cartas. Depois eu vou disponibilizar para vocês, né, um pedaço de uma carta parecido com essa daqui, né, e é possível daí vocês estão fazer essas medidas de ângulos aí, para entender como que a gente mede esses ângulos. Tá bom? Certo, então? Alguma dúvida mais aí? Nós já estamos na hora já. Então, professor, boa noite, viu? E você vai lançar aí. Beleza, então. Obrigado, professor. Boa noite. Então, boa noite, então.